Henker que vive duas vezes. Capítulo 348. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 6/10. Capítulo 348 Criação de Kini, 8. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 6/10. O rei marcial estalou a língua. Você sabe qual é a minha política, certo? Sim, estou ciente. O rei marcial sempre estabeleceu 3 regras para qualquer coisa envolvida com a tribo de um chifre. Sem interferência, sem envolvimento, sem tolerância. Eles não aceitariam qualquer interferência. Eles também não se envolveriam em nada. Mas quando qualquer um dos dois ocorresse, eles não mostrariam qualquer tolerância. Foi assim que a tribo de um chifre conseguiu se manter alta e poderosa acima das disputas dos 8 grandes clãs e continuar a crescer até agora. Mas como Yon-Woo causou o caos na torre, a tribo de um chifre poderia ser arrastada para lá por causa dele. O exército do diabo e a aliança mágica zombaram abertamente da tribo de um chifre e do rei marcial. Eles disseram que estavam prontos para lutar. A aliança de Bloodland e Black Dragon até expressou seu desejo de que o próprio rei marcial se apresentasse. Não, o fato de eles terem dito que trabalhariam com Yon-Woo, que não era tão poderoso em primeiro lugar, era obviamente uma medida para envolver o rei marcial. Mas o rei marcial não queria se juntar a eles. A única razão pela qual ele apareceu na luta com o dragão vermelho foi por causa da regra de sem tolerância, quando eles foram envolvidos na batalha durante a perseguição ao culpado que feriu um de seus membros. Ele apenas riu daqueles que brigaram para ver quem era o mais forte. Ele não estava mirando em uma poça de lama como aquela. Ele tinha ambições maiores. Todos por um. Seu único interesse era derrubar o cara que o desprezava de cima. O rei marcial veio dizer isso a Yon-Woo. Ele já havia enviado 2 discípulos e mal encontrou este. E ele estava mostrando algum potencial também. Ele não gostava de como Yon-Woo sempre causava incidentes. Mas o rei marcial fazia o mesmo quando era mais jovem, então fingiu não ver. Mas se Yon-Woo fosse longe demais e jogasse lama nele, ele não conseguiria ficar parado. E porque Yon-Woo sabia disso muito bem, ele assentiu. Antes do rei marcial ser seu professor, ele era um rei que expulsou seu próprio irmão de sua tribo. Não havia como Yon-Woo não entender sua postura. Mesmo com isso de lado. Esta é a minha luta. Ele teve que realizar sua vingança com as próprias mãos. Acho que você disse a mesma coisa há algum tempo. Bem, tanto faz. Volte com segurança, embora seja muito difícil. E com isso, o rei marcial desapareceu. Yon-Woo fez uma reverência, sabendo que seu professor ainda o estava observando de algum lugar, e entrou no portal. Pate. A luz encheu o mundo e o cegou. Você entrou no estágio oculto, Tártaro. O ar está muito viciado. Também há pressão sobre as almas. É porque é um lugar onde vivem seres divinos? Este é o Tártaro. O grupo franziu a testa quando entraram no Tártaro. Um ar viciado, atmosfera sinistra, e uma pressão que os empurrou para baixo. Era um lugar onde os vivos não eram bem-vindos e os mortais que não conheciam o nível eram proibidos. Os membros do grupo sentiram que suas almas e corpos seriam separados se não mantivessem seu juízo firme. Khan e Doyle rapidamente ativaram Bian para escapar da pressão enquanto Victoria ativou o artefato que Anastasia lhe deu para criar uma barreira esférica ao redor deles. Quando Kreltz plantou a espada sagrada Zulfikar no chão, outra barreira foi adicionada em cima dela. Enova, cujo rosto estava pálido ao chegar ao Tártaro, finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Então, ele olhou em volta para encontrar Yon-Woo. Você disse que íamos ao templo do rei do submundo, mas onde estamos? Mesmo pelo que Yon-Woo podia ver, os arredores estavam completamente devastados. Apenas alguns vestígios deixados para trás mostraram que houve uma batalha aqui há muito tempo. Yon-Woo voltou-se para Bran, que criou o pergaminho, mas Bran também parecia não saber. Eu inseri as coordenadas que você me deu. Yon-Woo repassou suas coordenadas para o caso de ter fornecido acidentalmente as coordenadas erradas. Eles estavam corretos. Vimalacitra sorri com satisfação diante da cena familiar de guerra. Cernunnos observa você silenciosamente. Perséfone silenciosamente pede que você encontre rapidamente o marido dela. Enquanto Yon-Woo franzia a testa com as mensagens de seus deuses conectados. Hades disse que o último território de seu território era um templo, correto? Bran perguntou depois de observar silenciosamente o céu. Sim, senhor. Então deve ser seu território sagrado. Nesse caso, existem 2 possibilidades. O que eles são? A primeira é se Hades foi destruído enquanto você procurava materiais. Perséfone demonstra sua raiva. O EK. Só então, Doyle de repente colocou as mãos em volta da cabeça e caiu de joelhos. O que está errado? Khan tentou ajudá-lo a se levantar, mas Doyle afastou a mão e levantou a cabeça. A festa se afastou dele com a energia que ele exalava. A barreira ao redor dele estremeu. Os olhos de Doyle estavam verdes brilhantes. Você se atreve a discutir a morte do meu marido? Um mero ser degradado que caiu da santidade? Uma voz afiada. Um monte de poder sagrado estava sendo exercido. A própria Perséfone se manifestou no corpo de Doyle para falar. Perséfone. Bran olhou para Doyle, cujo cabelo estava em pé, com olhos estreitos. Mesmo que ela tenha falado palavras que o menosprezaram, seus olhos estavam pesados.
Brahma, se você não tomar cuidado com suas palavras. O que? Você vai me punir? Como? Daquela prisão do 98º andar? Bran zombou enquanto Perséfone irradiava uma aura violenta. Ele mostrou um lado generoso enquanto cuidava de Sesha. Mas na verdade era um ser cínico com o apelido de Exílio. Sua antipatia por seres sobrenaturais ligados ao 98º andar era na verdade pior do que antes. Se você está preocupada com seu marido, deveria apenas calar a boca e observar. Bran colocou a mão na cabeça de Doyle como se não quisesse mais falar com Perséfone. O cabelo liso na cabeça de Doyle se acalmou e a luz verde em seus olhos desapareceu. Os olhos de Doyle se arregalaram, sem saber o que havia acontecido, então ele sorriu amargamente enquanto falava com Bran. Você foi muito duro, Bran. Por quê? Acho que ela te repreendeu? Doyle não conseguiu dizer nada. Embora não tivesse passado muito tempo desde que ele começou a servi-la, ele ainda era o apóstolo de Perséfone. Mas Bran também já foi um ser divino. Doyle tinha ouvido falar um pouco sobre a situação de Bran por Yon-Woo e também não podia tratar Bran levianamente. Apenas ignore-a. Bran encerrou a conversa assim e estalou a língua ao se virar para Yon-Woo. Ela é famosa por ser elegante, mas sai sempre que o marido se envolve. TSC. Yon-Woo viu Bran sob uma luz diferente. Qual é a segunda possibilidade? Você não conseguiu dizer isso. Ah, isso, simples. Hades mudou temporariamente as coordenadas do território sagrado. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Isso significa que provavelmente há uma briga acontecendo em algum lugar. Como seu território sagrado é bastante grande, ele provavelmente não foi capaz de mudar muito as coordenadas. Yon-Woo rapidamente convocou Nike e o enviou para o céu. Nike bateu as asas. Ao desenhar um círculo no ar, ele pôde ver a escuridão ondulando de longe. Mestre, tem algo aí. Yon-Woo rapidamente aproveitou a visão da Nike. O céu do Tártaro era sempre cinzento e escuro, por isso era difícil dizer a distância. Olhos dracônicos. Mas quando ele observou as falhas, havia algo que parecia estar completamente vacilante. Um deus gigante. Seres semelhantes ao Titã que ele viu pela primeira vez quando entrou no Tártaro lutavam intensamente. A escuridão se dividiu e a iluminação caiu. O chão rachou e uma coluna de fogo subiu. O que caiu quando o espaço foi dividido foram monstros horríveis demais para serem descritos. Foi uma batalha de alto risco. O problema era que era difícil dizer quem estava ganhando. Seria bom se o lado de Hades estivesse, mas Yon-Woo estava ansioso. Se ele estivesse ganhando, por que mudaria as coordenadas? Mas é longe demais. Nike semicerrou os olhos, estimando a distância. Ele só foi capaz de saber porque era uma besta lendária. Jogadores normais não seriam capazes de dizer, não importa o quanto tentassem. Asas de fogo, lampejo e caminho do vento. Podem diminuir um pouco a distância. Yon-Woo girou seu circuito mágico com tudo o que tinha. Controle de mana da asa celestial. Circuito mágico, produção total. Bran, não tenha pressa. Caminho do vento, vendaval. Kwahang. Yon-Woo não esperou pela resposta de Bran e rapidamente pisou no vento mais rápido do caminho do vento. Ele podia ouvir Khan e Doyle gritando algo atrás, mas foi abafado pela explosão. Ele não estava muito preocupado. Bran saberia o que estava acontecendo através da conexão deles, para poder explicar aos membros do grupo. Deixando todo o resto de lado, Khan, Doyle e Victoria eram habilidosos em Bian e em magia. Eles o seguiriam em breve. Semana. Yon-Woo percorreu o Wind Path e usou Blink consecutivamente. Bu o tirou das sombras. Quão longe ele correu? Bum. Yon-Woo podia ver todos os tipos de monstros saindo do céu. 1, 2, 19 no mínimo. Ver um único deus gigante com quilômetros de altura lutando foi chocante por si só, mas observar um grupo deles se movendo juntos o deixou sem palavras. Ele nem estava com medo e sem palavras. Havia uma diferença tão grande entre eles que ele nem sentiu medo. TRRNG. Hades parecia estar em perigo enquanto balançava sua espada, acelerando através dos titãs. A escuridão respingou como sangue quando ele brandiu a espada, e membros que pareciam montanhas caíram no chão. Sua divindade era mais forte que a dos titãs. Mas para Yon-Woo, Hades parecia um navio encalhado em uma tempestade. Ele podia sentir a exaustão de Hades por lutar sozinho contra os titãs, sem qualquer ajuda, por tanto tempo. Yon-Woo rapidamente olhou em volta. Sob o céu contra o qual Hades estava lutando, havia um cerco acontecendo ao longo das grandes muralhas do castelo. Dis Plutão estava lutando contra os seres de nível inferior que os titãs trouxeram com eles. Eles empurraram para trás os seres que tentavam escalar as muralhas do castelo. A determinação de proteger o que restava de seu território podia ser vista claramente em seus rostos. Mas apesar da vontade deles, a situação não estava a seu favor. Pilhas de monstros estavam empilhados ao redor das muralhas do castelo como montanhas, mas não havia fim enquanto eles continuavam caindo do céu. Eles não se importaram com seus semelhantes no chão e pisaram em seus corpos para escalar as muralhas do castelo. Eles usaram os cadáveres como escudos ou infundiram poder mágico neles para jogá-los no território sagrado como bombas. Por outro lado,
Diz Pluto parecia cansado da longa batalha. Alguns deles não aguentaram e caíram das muralhas do castelo junto com os monstros. No entanto, uma coisa interessante a notar foi que havia seres sem divindade ao lado de Diz Plutão. Mesmo de relance, Yon-Woo percebeu que eram jogadores como ele. Ele não sabia como os outros jogadores chegaram lá, mas deixou a questão para trás e começou a quebrar a cabeça. Diferença de horário. É muito perigoso. Existe uma maneira de bloquear esses monstros, mesmo que temporariamente? Yon-Woo espalhou seu território de reconhecimento. Felizmente, os seres divinos não estavam interessados em um fraco como Yon-Woo. Foi uma boa oportunidade para ele. Só então. Aquele cara. Um ser chamou a atenção de sua percepção extrasensorial. Cercado por titãs, era pequeno demais para ser visto, mas seu nível não faltava em nada quando comparado aos titãs. Era uma mulher com longos cabelos verdes. Ela estava olhando para as barreiras ao redor do território sagrado com uma cara entediada. A luz negra envolveu o cristal que ela carregava. Uma energia semelhante à dos monstros. O cristal parecia ser um artefato de convocação. Vai funcionar? Em seu tempo lento, inúmeros cálculos e hipóteses passaram por sua cabeça. Mas o que sempre voltava era o fracasso. A menos que ele estivesse no nível do rei marcial, ou mesmo dos 9 reis, era impossível lutar contra um ser divino com o poder que ele tinha. Era provável que ele os deixasse ainda mais furiosos e piorasse as coisas. Talvez fosse possível se ele tivesse autoridade para matar seres divinos, mas não havia nada parecido entre suas 900 autoridades. Não havia como deuses e demônios lhe darem algo que os machucasse. Ele teve que pensar fora da caixa. Se eu apontar apenas para o cristal, a chance de sucesso ainda era de apenas 5%. A diferença entre ele e seu oponente era grande demais. Ele precisava fechar a lacuna. E se eu fingir que enlouqueci e acordei todas as autoridades? Poderia estimular sua febre novamente, mas ele não tinha coragem de se preocupar com isso agora. Os resultados voltaram em breve. 15%. É muito mais alto, mas ainda assim. E se eu usar o método com Dragon Killers? Se ele não estivesse com medo de seu corpo ser destruído e usar regeneração? 20%. Ele aumentou muito as chances, mas ainda não foi suficiente. Só então, um pensamento lhe ocorreu. Ele tinha uma arma que deuses e demônios temiam. O item divino que ligava os sobrenaturais, ferro divino. As peças do Hui Beng. Ele abriu a mão. As peças que ele ganhou depois de derrotar o exército do diabo brilharam e giraram na palma da mão. Um sorriso se espalhou por seu rosto. 30%. Yon-Woo parou de correr. O tempo ao seu redor voltou à velocidade normal. Terceiro passo do despertar do corpo do dragão. Todas as autoridades liberadas. Triturar, triturar. Seu corpo não aguentou a força que de repente cresceu e começou a tremer. A regeneração foi ativada para mantê-lo imóvel, e ele forçou as 900 canalizações desconectadas para o Tártaro. Ele derramou todo esse poder no Hui Beng. Huaak. Olhos dourados ardentes. As peças do Hui Beng gritaram enquanto brilhavam. Os olhos de Yon-Woo brilharam em uma cor dourada também. Olhos dourados ardentes. Os olhos do rei macaco pousaram em cima de seus olhos dracônicos. As peças dançaram no ar e começaram a criar algo. Claque, claque. Uma nova arma dourada apareceu em sua mão. Era uma lança com cerca de 2 metros de comprimento. Yon-Woo puxou o Vigrid e fixou-o na ponta da lança. O cabo de Vigrid e a ranhura da lança se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Agarrando-o, ele assumiu uma posição de combate. Seu corpo ainda estava tremendo. A pedra filosofal estava superaquecida. Assassino de dragão. Fogo sagrado. Suporte celestial, roda flamejante. Fogo disparou do final de Vigrid. O fogo demoníaco que o grande sábio usou quando queimou o mundo celestial incendiou-se e combinou-se com o fogo sagrado para criar um fogo divino preto-vermelho. Ele jogou a lança longa que estava em sua mão. A opção do Vigrid foi ativada e já estava apontada para o alvo. Cresça, Hui Beng.